Hoje você vai aprender por A mais B, porque você nunca vai ter 100% de lucro nas suas vendas. Esse é um erro muito comum que eu vejo acontecendo por aí, de pessoas experientes, inclusive, que ainda cometem o erro de achar que tem 100% de lucro fazendo uma continha de padaria, quando na verdade isso é impossível. E eu vou provar o porquê que isso é impossível. O exemplo que eu vou pegar aqui é esse x-salada, e eu quero perguntar pra você, você vende um x-salada parecido com esse aqui? Você vende um x-salada, você vende por quanto? Você sabe qual que é a sua margem de lucro? Você sabe quanto que custou esse x-salada pra você? Olha só, pra gente saber quanto custa um x-salada desse pra gente nesse exemplo, é muito simples. Nós temos que saber cada um dos ingredientes e a quantidade desses ingredientes. Nesse caso, todos os ingredientes estão listados aqui, ó. Pão, queijo, hambúrguer, alface, tomate e molho especial. Cada um desses aqui, desses ingredientes, tem que constar em uma tabelinha muito parecida com essa aqui, ó, a ficha técnica. Ficha técnica, nesse caso, do hambúrguer com molho especial. Cada um desses ingredientes está constado aqui na nossa tabela, junto com a quantidade, ou seja, o pão, quanto de pão a gente usa em uma receita dessa? A gente usa uma unidade. Quanto custa uma unidade? Custa R$1,50. Logo, o custo total é R$1,50. A mesma coisa aqui. O hambúrguer, quanto custa pra gente? Qual que é a quantidade que a gente usa? 150 gramas. Se você tem uma loja que você usa padronizado, isso fica muito mais fácil. Todos os seus hambúrgueres utilizam 150 gramas? Não, Jean. Na minha loja é 120. 120, então aqui, 100 gramas. 100 gramas. Ok. Quanto custa? Custa R$0,05 a grama. Aqui, 150 gramas custa R$7,50. Você precisa ver o preço por quilo. O quilo tem quanto? 1.000 gramas. Então, 150 gramas precisa custar uma parcela desse preço total. Queijo, uma fatia. Quanto que você paga naquela barra? Aquela barra da Poleng? Eu pago R$90. Pô, então quanto você paga numa fatia? Bom, você vai descobrir aqui. Você faz uma regrinha de 3. Olha, numa fatia eu pago 90 centavos. Outra coisa, se você não vende hambúrguer, mas vende bolo, por exemplo, é só você substituir os ingredientes daqui pelos ingredientes do seu bolo. Então, quanto que você usa de leite condensado? Quanto que você usa de chocolate? Quanto que você usa? Aí, dessa quantidade, quanto que você paga? Entende? Pelo total que você compra. Eu compro 1 quilo de chocolate, eu pago R$100. Quanto que é os 100 gramas que eu uso na minha receita? Aí você precisa saber a proporção e colocar aqui como custo total. Depois disso, depois que você tem todos os ingredientes listados, depois que você tem todos os custos de cada ingrediente dessa receita, nós chegamos no custo total dos ingredientes, de R$10,90. R$10,90 é o nosso preço de custo, é o quanto nos custa para produzir esse x-salada. Como que você erra? Onde que você erra? Você erra logo no início. No início, você coloca 100% de lucro. Você quer lucrar 100% nesse produto. O que você faz nesse caso? Você pega o nosso preço de custo, que é R$10,90, e multiplica por 2. Preço de venda fica de R$21,80. Pronto. É isso que você fez na sua operação. Você multiplicou por 2, você multiplicou por 3. E aqui que tá o erro, já é logo de cara. Por quê? Preço de custo, R$10,90, certo? Preço de venda, R$21,80. Ou seja, é o dobro do preço de custo. E aqui você acha que você tem uma margem de lucro de 100%. É o quanto essa barrinha é a representação de quantidade em cima do preço de custo. Isso tá errado. Parece que o lucro é 100%. Claro que parece, porque olha aqui a barrinha da margem de lucro. Ela é 2 vezes maior do que a barrinha de custo, né? Mas isso é uma ilusão, isso é um erro. Por quê? Porque isso é em relação ao preço de custo. E margem de lucro é em relação ao preço de venda, nunca de custo. Muita gente ainda fala 100% de lucro, porque estão se referindo ao lucro sobre o custo. Foi o que eu falei aqui. Esse é o preço de... Mas isso não significa que a margem de lucro real sobre a venda seja 100%. Quando você faz isso, na verdade, você está descobrindo o markup, um fator de multiplicação sobre o preço de custo. E por que a maioria das pessoas ainda se confundem com isso? Bom, primeiro porque existe muita desinformação. Segundo, porque não conhecem os fundamentos da precificação. E é isso que eu falo. Existem pessoas que admitem em público ter 10, ter 5, ter 20 anos de comércio, ter 20 anos numa profissão, ter 20 anos com um negócio, e desconhecem cálculos básicos de precificação. É o beabá. É como se um bebê começasse a falar e as primeiras palavras fossem papai, mamãe. Pra você deveria ser isso. As pessoas deveriam perguntar, isso deveria ser algo fácil pra você entender. E aí você pode falar pra mim, tá, Jean, mas olha só, eu não sei disso. Eu multiplico por 2, eu multiplico por 3 e eu ganho muito dinheiro. Eu tenho muito sucesso. E eu te respondo, você teria muito mais. Eu faturo 100 mil reais e eu não sei disso. Bom, você faturaria 300, 400, 500 mil reais se você soubesse disso. Aí que tá o pensamento que não passou por você analisar desse ponto. Tá, mas e se eu multiplicar por 3 ou por 4, ou por 5, ou por 6, ou por 10? Eu nunca vou ter margem de lucro de 100%? Bom, não importa quantas vezes você multiplicar. Nunca será 100% se o seu produto custou alguma coisa pra você. E é aqui que eu vou mostrar pra você. E aqui você desconsiderou uma boa parte da sua estrutura de
preço, porque o preço não é apenas custo total. Bom, você tem outras coisas que influenciam no seu preço. E quando você desconsidera essas coisas, é aí que a coisa começa a complicar. Ok, Jean, então como que eu faço para saber a margem de lucro desse produto aqui? Bom, se nós temos um produto que custa pra gente R$10,90, nós vendemos a R$21,80, o mais ideal, na verdade, o ideal é usarmos a fórmula da margem de lucro nesse caso, preço de venda menos o custo. E aqui eu vou te provar, vou te mostrar agora como essa fórmula é verdadeira, de forma visual, um desenho, literalmente, para você entender de uma vez por todas como funciona. Essa é a estrutura de um preço de venda. São todas as partes. É como se você tivesse o seu corpo e você tivesse a parte óssea, os seus músculos, os seus neurônios, tudo isso constitui você, da mesma forma como isso é o corpo de um preço de venda. Olha, nós temos o preço de venda, que nesse caso lá, o R$21,80, só que dentro do preço, nós temos a divisão. Então, uma parte desse preço de venda são custos variáveis. Então, isso daqui, ó, custos, tá vendo custos aqui? O que é isso aqui? São custos. O que é isso aqui? São custos. O que é isso aqui? Isso é o lucro. O lucro compreende uma pequena parte do seu preço de venda. Tá vendo isso aqui, ó? Então, daqui até aqui, ó, tá vendo? Tem até a barrinha aqui, ó, de medição. Daqui até aqui são custos, isso daqui. E o PV, que é o preço de venda, menos os custos, é onde fica o lucro. Consegue enxergar isso? É uma forma fácil de compreender. Então, o seu preço de venda, ele não é uma parte preço de custo, uma parte lucro, nem nada disso. O seu preço de venda, os seus 21, olha só, seus R$21,80, que é esse caso aqui, uma parte disso vira custos variáveis. O que são custos variáveis? Por exemplo, o pão, nesse caso, é um custo variável. Quanto mais x-salada você vende, mais pão você precisa comprar. Quanto mais x-salada você vende, mais alface, mais queijo, mais carne você precisa comprar. Tudo isso varia de acordo com a quantidade que você vende. E o que são custos fixos? É aluguel, internet, sistema. Tudo aquilo que não varia de acordo com o que você vende, você pode vender 10 unidades, você pode vender 1.000 unidades, vai ser sempre a mesma coisa. E o lucro compreende uma pequena parte desse total, ok? Se a gente usar a forma da margem de lucro, ou seja, onde o lucro é o preço de venda menos o custo, dividido pelo preço de venda, multiplicado por 100 para a gente achar a porcentagem, R$10,90, dividido pelo preço de venda de R$21,80, vezes 100. Então, margem de lucro sobre venda, 50%. Nesse caso, nós temos uma margem de 50%. Antes de mostrar para você o jeito certo de achar o lucro do nosso produto, deixa eu fazer uma pergunta para você. Quanto vale para você ter o seu trabalho valorizado? Quanto vale para você ser bem remunerado na sua profissão? Olha, se você trabalha com alimentação, com pizza, hambúrguer, restaurante self-service, pastelaria, ou se você faz bolo, doce, salgadinho para festa, marmita fit, não importa. Esse recado é para você. Quanto vale para você aprender um método de precificação que vai te ajudar a ganhar mais em cada venda, aumentando o seu faturamento cada vez mais, até o ponto de você ter a tão sonhada liberdade financeira e liberdade para ter tempo de qualidade com a sua família. Sem os domingos à noite, sem, sabe, você podendo ir aos eventos que você quer. Por quê? Porque o dinheiro te proporciona isso, te dá liberdade mesmo com restaurante, mesmo com negócios de alimentação. Cada vez que você prospera mais, você consegue ter mais liberdade. Hoje, os grandes, as pessoas que são mais prósperas nesse ramo, elas têm escolha. É isso que eu tô te dando, escolha. Elas escolhem. E por que isso? Porque com dinheiro, se você faz uma venda e você lucra nessa venda, o quanto você precisa lucrar, se você sabe perfeitamente a quantidade de itens que você precisa vender em um mês para bater todos os custos e sobrar dinheiro, imagina isso. Você consegue ter a visão, e através da visão que você consegue fazer escolhas que vão te permitir viver uma vida melhor, mesmo nesse ramo que a gente sabe, eu sei, você sabe que é difícil. Quero te convidar a participar da minha Masterclass, Método Preço Perfeito. É um método passo a passo, capaz de fazer você aprender, entender de uma vez por todas como precificar o cardápio e nunca mais perder dinheiro, mesmo vendendo muito. Isso é a realidade de muita gente. Eu recebo muito isso. Eu vendo muito, eu sou muito bom, eu vendo muito, meu restaurante tá sempre... Mas eu não vejo dinheiro. Muitas vezes o erro tá no básico, tá no início, tá na semente, entende? Eu tô te convidando para você participar da minha Masterclass. Para participar dela é só clicar no botão aqui embaixo. Você vai aprender os fundamentos da precificação, você vai aprender, você vai aplicar no mesmo dia e você vai descobrir se os seus preços estão condizentes com a vida que você quer ter. Porque muitas vezes, cada venda que você tá fazendo aí, você tá tomando prejuízo, você nem sabe. Às vezes você não sabe nem como que calcula o seu CMV, você não sabe a sua margem de contribuição, você não sabe o seu ponto de equilíbrio, e isso que eu vou mostrar pra você. Toma isso como um assunto resolvido na sua vida. Não fica igual as pessoas que eu ouço diariamente, tem 20 anos de experiência e não sabem fazer uma conta uma conta básica da precificação. Então eu espero você. Então, nesse caso, a gente tem uma margem de lucro sobre venda de 50%.
90%. Então vamos fazer o certo então, né? Qual que é o jeito certo? Essa é a estrutura que a gente acabou de ver. E agora, sabendo de tudo isso, por quanto que eu posso vender esse x-salada? Olha, ele tem R$10,90 de custo. Pra gente produzir um x-salada desse, a gente gastou aí R$10,90. Isso só os ingredientes. E agora nós vamos usar o markup. Por quê? Porque é um cálculo rápido. E nesse exemplo aqui eu quero te dar uma forma rápida e fácil de você usar no seu dia a dia. Preço de venda, nesse caso, a nossa forma é o custo, R$10,90 vezes o markup. E o markup a gente acha através dessa fórmula. Qual é a nossa margem de lucro desejada? 100 menos uma margem. Vamos pensar numa margem bem generosa de 60%. Me dá 40. Então 100 dividido por 40 dá 2,5. Então nesse caso aqui dá 2,5. 2,5. Se o nosso preço de venda é R$10,90 vezes markup, nós substituímos isso aqui por 2,5. Vamos fazer a conta aqui? R$10,90 vezes 2,5 é igual a 27,25. Então esse é o nosso preço de venda sugerido. O que você vai fazer agora? Você vai pensar, na minha cidade, os meus concorrentes, os que têm um produto similar ao meu, eles estão vendendo x-salada desse a 27,25? Não, Jean. Eles estão vendendo a R$35. Então você vai subir esse preço lá perto dos R$35. Não, Jean. Na minha cidade, as pessoas querem pagar muito barato. 27,25 é muito caro para elas. Então você vai ver. O quanto que elas estão expostas. Você vai começar com 25, você vai 26, 24. A hora que você começar a vender legal, é o preço que você vai descobrir ser ideal para vender. Ah, mas eu vendo bolo, é a mesma coisa. Pastel, a mesma coisa. Pizza, a mesma coisa. Se o preço for muito alto, pode ser necessário reduzir a margem ou melhorar a percepção de valor. Se estiver muito baixo, você pode ter margem maior ou melhorar os custos. Ah, já sei, nessa forma é só eu colocar 100% aqui na margem de lucro, vou descobrir o preço que eu tenho que vender para ter 100% de margem. Então eu quero que você faça também essa conta, pausa aí, anota aí e faz essa conta para ver se você vai ter os 100% que eu recebi de pergunta um dia. Mas Jean, e se eu comprar uma bala por R$1 e vender por 1 milhão? Nem assim eu vou ter 100% de margem de lucro, seguindo a mesma lógica que eu acabei de te mostrar. Se essa bala custou pra gente R$1, ela nunca vai ter 100%, porque ela custou, entende? Se ela custou pra gente alguma coisa, nunca vai ser 100% de margem de lucro. Eu quero que você pause esse vídeo agora, eu quero que você faça essa conta aqui, ó, para facilitar pra você. Aqui é 1 milhão menos 1 dividido por 1 milhão. E o resultado você multiplica por 100, ok? E eu quero ver se você vai ter uma margem de lucro de 100%, tá bom? Esse é o meu desafio pra você.